solução satisfatória ao impasse. Aí o que o cara pede? Desse fragmento pode-se inferir que, ou seja, uma inferência textual. Ele quer uma resposta que não esteja explícita no texto. Questão brilhante. O que eles fizeram? Das 5 alternativas, só uma estava incoerente com o texto. As demais todas estavam coerentes. Olha que beleza. Você exclui a letra E. Não havia autoridade imperial capaz de resolver o impasse. O texto não diz isso. Essa aqui realmente é incoerente, porque o que o texto diz é que nenhuma das autoridades imperiais consultadas conseguiu resolver. Isso não quer dizer que não houvesse outras autoridades imperiais capazes de resolver o problema. Então, inclusive, depois, lendo o texto, você vê que houve uma autoridade que resolveu. Então, a letra E realmente é incoerente. Agora, as outras alternativas, todas as outras alternativas são coerentes com o texto. A letra D, só dali a muitos anos os cientistas inventariam os testes de DNA. Isso está explícito no texto. É recorrente ou referente, né? Como os testes de DNA só seriam inventados dali a milênios, então isso aqui está explícito no texto. Se está explícito no texto, não serve como resposta. Claro, porque é referência, não é inferência. Exatamente. Letra C. As supostas mães das crianças consultaram as autoridades para resolver o impasse. Novamente, nós temos uma alternativa explícita. Nenhuma das autoridades consultadas pelas litigantes, que são as mães. São as mães. Perfeito. Então, outra explícita. Letra B. As soluções encontradas pelas autoridades não satisfizeram as litigantes. Outra que está explícita. Que ele diz aqui, ó. Nenhuma das autoridades imperiais consultadas pelos litigantes havia conseguido dar uma solução satisfatória. Ah, perfeito. E a letra A que é a resposta. Os testes de DNA poderiam contribuir para a solução do problema. Isso aqui não está escrito no texto, mas você pode deduzir. Porque o que ele diz? Que como os testes de DNA só seriam inventados dali a milênios, ou seja, você deduz que os testes de DNA... E Marcelo, a gente tem que levar em conta, né, não pode deixar de considerar, né, a expressão verbal do texto. Verbal na acepção da palavra, né? Não é de palavra, o uso. Poderia, né? Isso até ajuda, né? Encaminha a resposta, né? Eu gosto muito, quando estou falando de referência e inferência, gosto muito de lembrar o que seja pressuposto. A pressuposição, a pressuposição, né? Eu cito sempre um exemplo muito, eu considero muito interessante esse exemplo. Eu digo sempre aos alunos: uma das minhas filhas mora em Paris. Eu digo, a que pressupostos eu posso chegar a partir do que foi dito? Porque realmente pressuposto é tudo aquilo a que a gente pode chegar a partir do que foi dito, né? Eu fui óbvio aí na minha colocação. Mas é interessante, eles dizem logo, não, você tem mais de uma filha. Eu digo, pois é, olha como é fácil chegarmos a pressupostos. É fácil deduzir. É prestar atenção no que está escrito e ler o que não está escrito, não foi escrito. Verdade? Né? Eu acho que nós estamos na nossa hora aí, né, Marcelo? Infelizmente para nós, infelizmente, que o papo está bom. Faltava uma garrafinha de cerveja. Não, aí é demais também, né? Vamos pedir aí aos nossos amigos na próxima vez, nosso próximo encontro, seja regado a cerveja, né? Gente, muito obrigado. Olha aqui, ó. Nós agradecemos. Aqui, com essas questões comentadas. Não era quem pretendia fazer propaganda, mas enfim... Então, olha, um momento. Quem faz a divulgação sou eu, pronto. Para não ficar uma coisa muito pessoal. Não é também pessoal não, porque se não fosse a minha admiração pessoal pelo meu amigo aqui, vai também a admiração pelo trabalho que ele realizou. Né? Um bom livro, eu tenho indicado em minhas aulas e tenho consultado também como professor. Um grande abraço a todos aí, espero que tenham gostado da nossa conversa, que foi uma conversa muito interessante para nós, antes de mais nada. Espero que tenha sido para todos aí, né, Marcelo? Pessoal, muito obrigado. Foi obrigado. Muito legal, e a amizade aqui do Carlinhos está sendo... Isso. Um abraço. Eu converso agora com Luiz Alberto Souza Andrade. Ele é professor de Direito Constitucional. Como vai, mestre? Tudo bom? Tudo bem. Em primeiro lugar, muito obrigado por ter vindo aqui em nossos estúdios. TV Concurso agradece. Professor, vamos direto ao assunto. Qual é a sua formação profissional? Bom, eu tenho como formação profissional a primeira, né? Sou engenheiro químico, formado na USP de Lorena e sou bacharel em Direito. É muito bom, engenheiro, né? Normalmente em concursos públicos, não sei porquê, os engenheiros acabam pegando todos os primeiros lugares, isso é verdade? Pois é, Beto. Então, tem um diferencial em relação às pessoas os profissionais que vêm da área de exatas, né, porque tem uma dinâmica melhor no estudo para concurso público. O estudo para concurso público é totalmente diferente, né, de um estudo a nível universitário, né, falando em universidades focadas, né, no âmbito aí do direito.
O que acontece? O estudo para concurso público é um estudo que envolve uma certa técnica. E o engenheiro, utilizando o raciocínio lógico, ele possui uma grande vantagem nessa técnica de estudo. Agora, como é que você virou professor? Bom, o que aconteceu? Em 2001, por aí, tá ok? Eu comecei a estudar para concurso público, porque meu sonho sempre foi ser perito da Polícia Federal. É uma vocação? É uma vocação, sem dúvida. Né? Há uma outra vocação também, é claro, eu sempre quis ser professor. Né? Me identificava, enfim, nos grupos de estudo, sempre estava explicando para os amigos, né? E eu tinha uma certa facilidade no âmbito aí da pedagogia. Aí o que aconteceu? Eu comecei a estudar para a Polícia Federal, para perito, enfim, e nesse trâmite, né, estudando muito a área exata e também, né, essa área envolvendo aí o direito, eu me identifiquei muito com o estudo de direito. Por quê? Porque o direito ele cai na sua realidade. É você andar o dia a dia e perceber que determinadas situações, né, já envolvem conhecimentos jurídicos, né, técnicos jurídicos, focados aí para o direito. Inclusive, direito constitucional é a Bíblia, né? Todo mundo pode praticamente advogar com a Constituição nas mãos, né? Você não precisa ser um advogado para advogar no seu dia a dia, no cotidiano. Pois é, então, o que acontece? A Constituição Federal, como, né, a maioria dos doutrinadores já define, é uma lei fundamental e majoritária. Isso é fundamental porque é extremamente necessária. Até defendo uma tese que o direito constitucional deveria ser aplicado em nível fundamental e médio, tá, ok? Para as pessoas terem um pouquinho de uma certa referência perante os seus direitos. Porque hoje em dia, se você for analisar, todas as normas, enfim, que são criadas devem ter como referência, né, para a produção a própria Constituição Federal, senão vai ser declarado o quê? Inconstitucional, certo? Então, as pessoas tomando conhecimento, né, dessas determinadas normas constitucionais, com certeza nós viveremos num país que não acontecesse determinadas arbitrariedades, vamos colocar assim. Agora, qual é o diferencial? Qual é a diferença entre um aluno dar aula para outro aluno sendo professor? Por que isso é considerado uma vantagem? Bom, o que acontece? Até meu perfil de dar aula, eu me coloco no local do aluno, no lugar dele, porque eu tive uma grande dificuldade, né, no âmbito aí do concurso público, aprendendo direito, pelo seguinte motivo. Bom, primeiro dia de aula, o professor já falava artigo, inciso, parágrafo, enfim, o pessoal procurava e eu não sabia o que era um artigo, o que era um inciso, o que era um parágrafo, e comecei a ficar perdido. Nessa situação, quando eu comecei a dar aula, meu primeiro dia de aula já ensino para o aluno o que é artigo, o que é inciso, o que é parágrafo. Justamente porque quando eu aprendi o direito, eu fiquei perdido. Aí começava a se falar sentença transitada em julgado, e eu não sabia o que era sentença transitada em julgado. Então, às vezes, o profissional do direito mesmo, né, aquele que veio, enfim, do nível fundamental, médio, e depois foi introduzido na faculdade, né, de direito, talvez ele não tenha essa noção porque fica tão comum para ele, né, esses termos jurídicos, mas para o aluno que veio de uma área totalmente diferente, já é uma situação que é nova. Então eu me coloco no lugar do aluno justamente para dar minhas aulas. Então dar aulas, definitivamente, dar aulas para uma pessoa que está prestando concurso público é totalmente diferente de dar aulas numa faculdade. É totalmente diferente porque você tem que se colocar no lugar dela. Né? O professor deve se colocar no local do aluno, no lugar dele. Enfim, às vezes eu fico imaginando o que esse aluno, né, ele me olhando, enfim, ele geralmente até surge uma certa timidez na hora de perguntar, e eu fico me colocando, e se eu estivesse naquele lugar, o que eu gostaria de perguntar, o que eu não entendi? Entendeu? E eu acabo repetindo, acabo traduzindo tudo certinho, né? Procurando até uma linguagem fácil. Não trabalho, né, com uma linguagem jurídica, tá? É claro que depende da turma, né? Enfim, aqui no Rio de Janeiro dou aula desde delegado, cursos preparatórios, né, para delegado da Polícia Federal até curso para auxiliar administrativo. Então, cada local, enfim, que eu me imponho em termos jurídicos, eu tenho que analisar o grau de dificuldade e conhecimento da turma. Tem toda uma nomenclatura, não é verdade? Exatamente. Agora, na faculdade se usa normalmente a doutrina. E nas escolas, nos cursinhos preparatórios para concurso público, as provas são objetivas porque as bancas cobram provas objetivas. Então, você não tem que ali ficar doutrinando muito, não é verdade? O que o aluno de concurso público precisa, creio eu, sejam respostas objetivas para as